Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência a esse vídeo número 30, caráter da revelação espírita, a Gênese, capítulo 1, dando sequência na questão de número 10. Então, olha só para você ver a sequência. O caráter essencial da revelação divina, olha só, o caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade. O caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade. Então, se nós pararmos para analisar na íntegra, nós conseguimos, através de uma reflexão, entender, através do esmiuçamento aqui, o que anda acontecendo, principalmente, vamos falar de Brasil, principalmente no Brasil, em matéria de espiritismo. A brincadeira que está, ocorrendo. Porque o caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade. Se nós pararmos para observar, a primeira revelação, na condição do legislador hebreu Moisés, muitas coisas, nós vamos ler na próxima página, muitas coisas que Moisés trouxe, entrou em desuso, não se usa mais. Agora, por que não se usa mais? Porque ocorreu ali um mesclado, o autopersonalismo de Moisés influenciou a primeira revelação. Porque foi necessário, em certa parte, Moisés agir da forma como agiu. Porque Moisés pegou, naquele momento, espíritos assim numa condição muito primitiva. Então, é preciso ser assim um pouco mais enérgico com certos espíritos. Mas por que entrou em desuso 613 mandamentos? Moisés é responsável por 613 mandamentos, 5 livros. Considerado dos 5 livros de Moisés, dos 613 mandamentos, a única lei que não entrou em desuso é o Pentateuco, que significa os 10 mandamentos. Agora, por que tudo entrou no desuso? Porque aliou-se às leis da terra, aliou-se às leis do homem. E nós sabemos que as leis do homem, ela assim, muito vulnerável. E por ela ser vulnerável, por ela assim fazer parte de uma vulnerabilidade muito grande, ela constantemente está sendo modificada. Ela não é igual às leis do Criador.
as leis divinas, né? Mesmo o Pentateuco, nós vamos analisar essa questão do Pentateuco também. Então, mas mesmo assim, muitas coisas foi necessária na época. A que prevaleceu mesmo foi a segunda revelação. Podemos dizer-se que a segunda revelação, ela é a base tanto da primeira quanto da terceira revelação. A segunda revelação, ela é a base do esmiuçamento que os bons espíritos fizeram através de Francisco Cândido Xavier. Porque se nós pararmos para analisar, tudo se fundamenta no Cristo, no amor, na lei do amor. E qual o ser aqui na Terra detentor desse atributo, com todo respeito? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então a doutrina dos Espíritos, ela se fundamenta no Cristo. Tudo se fundamenta no Cristo. Querendo ou não, inclusive outras religiões, independente a forma como outros seres pensam. Então, imagine só para você ver a verdade através. Existe outra verdade além do amor trazido por nosso Senhor Jesus Cristo? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Existem outras leis? Não existe. Isso é lei eterna. Isso é lei imutável, como estávamos dizendo. A segunda revelação, ela é imutável. A terceira revelação também é imutável. A primeira revelação, ela é mutável. Tanto é que 99% de todos os mandamentos, de 613 mandamentos, praticamente quase tudo entrou em desuso. Não se usa mais. As leis de Moisés foram necessárias na época. Mas por que o desuso? Porque ela combinou-se com as leis do homem. E as leis do homem é mutável. Imutável são só as leis divinas. Por isso que as leis de nosso Senhor Jesus Cristo, por isso que a doutrina dos Espíritos na condição do Consolador prometido, são leis imutáveis. É só você observar. Então aí está a verdade. Então, nosso Senhor Jesus Cristo também nos disse: eu sou o caminho, eu sou o caminho da verdade e da vida. E ninguém vai ao Pai
se não for através de mim. Então, o que é a verdade? A verdade é, de fato, as leis de Deus trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo, delegadas a todos nós. Com todo respeito, você age de acordo com as leis de Deus trazidas por Jesus? Ajo. Então você age de acordo com a verdade. Você age de que forma? Porque você sabe, né? Eu procuro agir de acordo com... enfim, de acordo com as leis daqui da terra, né? Então, as leis que você segue, elas são mutáveis, né? Muda a qualquer hora. O que nós queremos dizer é que se as leis de Moisés fossem de ordem, olha só, o que nós queremos dizer é que se as leis de Moisés fossem de ordem divina, não teriam entrado em desuso. É isso aí. Às vezes, aqui eu fico medindo palavras para poder não parecer que nós estamos agredindo. Não, isso aqui não é agredir. Isso aqui é um estudo, é uma análise. Porque reporta as pessoas a analisar, a refletir. Olha só para você ver. O caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade. Toda revelação eivada de erros ou sujeita à modificação não pode emanar de Deus. É o que nós acabamos de dizer agora, só que com outras palavras. Toda revelação eivada de erros ou sujeita à modificação não pode emanar de Deus. Então, eu vos faço essa pergunta. Se 613 mandamentos trazidos por Moisés entrou em desuso e sendo respeitado apenas o Pentateuco, por que será que entrou em desuso? O caráter, toda revelação eivada de erros ou sujeita à modificação não pode emanar de Deus. O que significa isso? Que os 613 mandamentos criados por Moisés não vieram de Deus. Foi uma criação do próprio legislador dos Hebreus, foi uma criação dele, inspiração dos espíritos presentes na época, que não sabemos que qualidade, que nível de espírito, que a gente respeita, mas até porque nós temos que entender que Moisés também era médium. Ele era médium de efeito físico. Moisés tinha muitos dons mediúnicos. É verdade, ele era médium de efeito físico, né? No entanto, ele bateu o cajado numa rocha lá e ela soltou água. Isso é mitologia. Isso é palhaçada, isso não existiu, não. Mas tá nesse... Não, isso é tudo invenção. Tanto é que nós estamos tentando mostrar aqui que os 613 mandamentos escritos por Moisés, na verdade, esses 613 mandamentos, independente do Pentateuco, todos eles não passaram-se de inspiração de espíritos das trevas, espíritos inferiores, espíritos indisciplinados, espíritos irresponsáveis. Tinha sim lá alguns espíritos
bons, mas que só assistia, davam assistência, uma coisa assim, mas até porque não tinha muito que ser feito devido os espíritos que ali encontravam-se sob a responsabilidade de Moisés e aquilo que estava sendo determinado por todos os espíritos ali inferiores, e inclusive pela vaidade de Moisés, porque Moisés também era vaidoso, entendeu? Ele gostava de aparecer como o legislador dos hebreus, gostava-se de destaque, entendeu? Gostava de ser um líder. E, gente, tem muita coisa, essa vaidade do ser humano vem lá desde de outros planetas. Então, semelhante atrai semelhante. Então, por isso que entrou em desuso, que são leis criadas pelos homens. E tudo que é criado pelo homem não faz parte dos desígnios das leis de Deus. Tanto é que, olha só para você ver, o olho por olho, dente por dente, né? A lei de Talião. A lei de Talião foi criada por Moisés, né? A lei de Talião. Depois veio nosso Senhor Jesus Cristo, a lei do amor. Você entendeu? A lei do amor. Jesus é a lei do amor. A lei do perdão. A lei da humildade, da resignação, da aceitação. Perdoa. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Se te bateu na face direita, oferece a face esquerda. Isso é a humildade. Depois Jesus teve uma oportunidade que, eu vou abreviar a história. Ele teve a oportunidade onde ele disse para uma meretriz, se os homens não te apedrejaram, não te acusaram, muito menos eu, vai e não peques mais. Quando Jesus mesmo disse, aqueles que estiverem em pecados, atire a primeira pedra. Você observa que 2023, até hoje, a lei de Talião, ela ainda predomina. Até hoje, a lei de Moisés predomina. Aí você pode me dizer assim, mas se a lei de Moisés predomina até o ano de 2023, crê em Deus Pai, 2027, se essa lei de Talião de Moisés predomina até o ano de 2023, então ela não é mutável, ela é imutável. Não, ela é mutável. Por que ela é mutável? Porque ela faz parte dos princípios negativos do ser humano. Analise. Ela ainda prevalece no seio da humanidade graças ao primitivismo do ser humano. Porque mesmo nosso Senhor Jesus Cristo dizendo, aquele que estiver sem nenhum pecado atire a primeira pedra, mesmo a humanidade sabendo que ele possui milhões de defeitos em todos os sentidos, mesmo ele sabendo que ele não tem moral, nem caráter, condições para julgar o outro, ele julga. Ele aponta o defeito dos outros. Esse deputado não presta. Essa mulher é uma meretriz. Gente, mas ela foi meretriz há 50 anos atrás. Não importa. Foi, continua. Olha para você ver a maldade do ser humano. Então, o que de Moisés foi divulgado no sentido de trevas, continua até hoje sendo mantido pela ignorância do ser humano. Parece difícil
entender, mas é só uma questão de raciocínio. Sobrepõe. Quem consegue hoje viver sem julgar? Gente, nós não conseguimos não julgar. Não conseguimos, com todo respeito. A pessoa olha para o céu assim, né? Graças a Deus, hoje não choveu, mas fez um sol de arrebentar. Meu Deus do céu. O sol está presente ali faz só 2 horas. Aí de repente passa uma pessoa na rua. Aquela pessoa lá, 20 anos atrás me prejudicou. Mas eu já perdoei ela. Se você, com todo respeito, se você realmente tivesse perdoado, você não ia pensar nos 20 anos lá atrás. Não ia pensar. E quem perdoa, esquece. Eu já contei uma história, eu vou contar assim, né, de leve, abreviando. Uma pessoa jogou leite na minha cara, porque isso aqui é cara. No outro dia, eu fui e levei leite novamente, e ele pegou e falou assim, eu aceito, mas se você me perdoar. Eu falei, mas perdoar do quê, meu amigo? Ontem eu joguei leite na tua cara, me perdoa. Eu falei, então você não vai tomar leite, porque eu não vou te perdoar. Mas por que você não vai me perdoar? Porque eu não me magoei, eu não me ofendi, então só perdoa quem se sente ofendido, quem se sente magoado. Então, quando eu penso neste Senhor, eu sinto uma paz tão grande no meu coração, porque Ele me deu a oportunidade de que eu fizesse alguma coisa, de que eu deixasse alguma coisa boa. Você entendeu? Então, é assim que a lei do Decálogo tem todos os caracteres de sua origem, enquanto que as outras leis mosaicas, fundamentalmente transitórias, muitas vezes em contradição. Você olha só para você ver, ó, entrou aqui já. É assim que a lei do Decálogo tem todos os caracteres de sua origem, enquanto que as outras leis mosaicas, fundamentalmente fundamentalmente transitórias. O que isso está querendo dizer? Não é imutável, é mutável. Ela está subordinada às mudanças dos séculos, dos milênios, das épocas, né? São leis que o homem pode interferir, pode mudar de acordo com a época, de acordo com o século, com o milênio, de acordo com o poder que o homem tem em mãos, né? Então, transitórias, muitas vezes em contradição com a lei do Sinai. Olha só para ver como são as coisas. Muitas vezes em contradição com a lei do Sinai. São obra. Olha só para você ver. Aqui que o bicho mora. Aqui que nós vamos tirar o leite da onça mesmo. São obra pessoal. Olha só, gente. São obra pessoal e política do legislador hebreu. Você entendeu isso? Quando eu disse há alguns minutos atrás que Moisés era vaidoso, que Moisés gostava do destaque, ele queria aparecer, e que ele também, na condição de médium, muitos espíritos das trevas, se aproveitando dessa situação de fraqueza dele, escrevia através dele, e muitas coisas aconteciam e tudo mais, tal,
tudo aquilo não passava-se de apócrifo, de mistificação, por isso, atrelando-se às leis mosaicas, mosaicas, nossa, é uma confusão, entrou-se no desuso. Por que o desuso? Devido ter atrelado com as leis do homem, devido à vaidade de Moisés. Devido à vaidade. Então, foram todas obras criadas pela vaidade dele, pelo momento político, a politicagem do momento, da época. Agora, quem é que tem essa visão? Ou melhor, qual zero à esquerda que tem coragem de vir aqui dizer isso? As pessoas acham que fica tudo quietinho, não vou falar nada não, porque se falar, daí a pouco o estupim vai pegar fogo. Vamos para o próximo vídeo, mas o próximo vídeo nós vamos continuar tratando a respeito da política do legislador hebreu, que é Moisés, né?